lá no passado, os governos do PT sempre primaram o gasto público, né? Uhum. Eles acreditam que você investir em infraestrutura através do governo, você aquece naturalmente a economia, é o pensamento desenvolvimentista, né? Perfeito. E isso sempre andou em contraste com a política monetária. Sim. Então, o que tem hoje no arcabouço fiscal que o governo... eu acredito que o governo não perca esse perfil de querer investir, né? Diferentemente do Paulo Guedes, que por mais que o juro estivesse baixo, ele controlava muito o gasto público, ele achava que o PIB privado ele se sobreporia ao PIB público, tanto que ele até dividiu ali na época. Uhum. Como que você acha que o arcabouço fiscal... como você acha, não? Como que o arcabouço fiscal está prevendo esse limite de gasto do governo? Como é que ele está disposto hoje? Então, o arcabouço fiscal ele estabelece o seguinte: as despesas só podem crescer acima da inflação 70% do que a receita crescer acima da inflação. Então, se a receita cresce 1%, as despesas só podem crescer 0,70%. Então, se as receitas crescerem e as despesas crescerem sempre menos, você sobra um espaço para um superávit famosa primário. Boquinha de jacaré entre Exato. receita. E aí você vai pagando a dívida, né? Com esse resultado, você vai pagando a dívida, vai diminuindo a dívida pública. Se você é um país com uma dívida baixa, seu juro pode ser 2%, né? Como os países desenvolvidos, por exemplo. Não os Estados Unidos, mas, sei lá, pega um país europeu desenvolvido, né? Então, você consegue ter uma taxa de juro baixa. E uma taxa de juro baixa é maravilhoso para qualquer pessoa, né? Você quer fazer um financiamento de uma casa própria? Imagina pagar 2% de juro no financiamento. Você quer comprar um carro, uma geladeira? Imagina pagar um juro baixo. Você quer montar um negócio e pegar um empréstimo para montar o seu negócio, para financiar o seu negócio? Imagina ter um juro de 2% ao ano, né? Maravilha. Então, assim, o juro baixo, ele aquece muito a economia, né? Então, a ponto de deixar o mercado disfuncional, né? Porque ao ponto de fomentar algumas bolhas, com certeza, com certeza. E tem problemas, às vezes, para trazer investimento internacional. Você falou muito bem, a gente ainda está em desenvolvimento. A gente tem que gastar em vários setores ainda para estabelecer uma boa infra, né, o país girar. Ou seja, nessa equação a gente ainda vai ter. O governo tem o poder de emitir os papéis, emitir moeda. Vai lançando. Só que aí, por outro lado, vai puxando a inflação. Nosso poder de compra diminui. É esse Tetris mágico, esse quebra-cabeças que é sempre uma questão. Se a gente investe em infra ou um pouco mais em trabalhar o nosso produto, que a gente tem ainda uma característica muito exportadora. A gente pouco manufatura as coisas ainda no Brasil. Perfeito. Tem um espaço. Você vê, nesse momento, é mais interessante deixar um juros ainda atrativo para o capital internacional ou um equilíbrio mais para trabalhar o que a gente tem dentro? E não importa se a gente vai emitir papel e tudo mais para comprar, para poder custear isso, e a inflação é controlada melhor num segundo momento. Não existe esse trade-off. Parece que existe. Eu tenho sempre essa... Mas não existe. Uma inflação alta, ela é prejudicial em todos os sentidos. Não tem uma característica da inflação alta que é benéfica. Vocês já ouviram... Deixa de consumir, né? É imposto direto para quem é mais pobre. Vocês já ouviram falar da época de hiperinflação do Brasil? Sim, a gente não viveu isso, né? Vivi um pouquinho. Eu era uma criança. Eu era criança, não vivi como... Pois a minha mãe fala que ela chegava no supermercado e não tinha fralda para mim. Não, assim, os supermercados, eles eram completamente desabastecidos. O pessoal chegava, recebia o salário e já ia comprar, né? E saía correndo para comprar. Por isso que criaram freezer, né? Porque você precisava estocar alimentos. Legal. E assim, quando você chegava, não tinha mais. E todo dia tinha uma época que a pessoa do supermercado passava recolocando preço nas coisas. Imagina você viver numa sociedade assim. Você, como empresário, você não investe. Você não contrata. Não tem previsibilidade nenhuma. Zero previsibilidade. O que você faz se você tem dinheiro num país como esse? Você investe e se protege da inflação. Né? Ou financiando o governo, ou inclusive mandando dinheiro para fora, porque você tem medo que o governo não te pague. Então, assim, parece que tem um trade-off, mas você não consegue viver
num ambiente de hiperinflação. Os ricos se protegem investindo o dinheiro que eles têm. Os pobres não se protegem. Socialmente, é devastador um ambiente de hiperinflação. Para crescimento, é a pior coisa que pode acontecer, porque nenhuma empresa contrata. Porque ela não sabe quanto ela vai pagar. Porque depois tem os reajustes, ela não sabe se ela vai quebrar ou se ela não vai quebrar. Não tem como tomar um empréstimo também, porque às vezes, dependendo da equação, o juros está alto, ela vai falar assim, cara, não vale a pena. Não vale a pena. Como é que eu vou tomar um empréstimo que eu tenho que pagar 1000% É um ciclo ao ano? vicioso, é um ciclo vicioso. É complexo mesmo, porque é sempre um cobertor curto, né? Que você tem que achar uma equação ali para poder dar um rumo para o país crescer, né? Agora, outra máxima, outra pergunta que sempre chega, principalmente quando vem essa história de debate do arcabouço fiscal, o teto de gastos, os caras pintam uva de vermelho e chama de morango, né? Essa que é a grande verdade, né? Dívida pública. Porque a dívida pública, puta, o Brasil tem uma dívida pública alta, que não sei o quê. Veja só o Japão. O Japão tem sempre, lá vai porrada por cento da dívida versus PIB. Por que o Brasil não pode ter também? A Itália tem 200% então, do isso é uma PIB, pergunta que não, é uma pergunta real. É recorrente. Claro. Por que o Brasil precisa manter essa dívida PIB em torno de 70%, 80% e o Japão pode ir até 200%, até 150%? Não, perfeito. Porque sabe qual é a taxa de juros do Japão? Zero. É negativa, às vezes. Quanto que ele paga por mês para carregar a dívida dele? Quase nada. Quanto a gente paga com uma dívida PIB de 70%, 80% do PIB, quanto que a gente paga? Nossa Selic é 13,75%. Então, assim, o quanto a gente paga por mês para carregar a nossa dívida é muito maior do que quanto o Japão paga, do que quanto os Estados Unidos pagam. O investidor no Japão ele vai preferir muito mais a economia real ali do que... entendeu? Um rentista, né? Existe um modelo estatístico para poder dizer o que é adequado para cada país do ponto de vista de porcentagem? Tem, mas a verdade é que é muito mais arte do que ciência. Porque, assim, qual é o tamanho da sua dívida PIB que os investidores começam a achar que você não vai conseguir pagar? Essa pergunta não é fácil de ser respondida, né? E não tem uma linha, tipo assim, não, 79% de dívida PIB eu consigo, 81% eu já quebro. Tipo, não é uma linha, né? Assim, é um processo. Então, muitas vezes, mais importante do que você ter uma dívida PIB de 75, 70, 80, 85, é você mostrar para os investidores que financiam a sua dívida PIB, né? Todos nós aqui, através de diversos produtos que a gente nem imagina, por exemplo, Previdência. É você mostrar para os investidores que a trajetória da sua dívida é cadente. Então, ela pode até partir de 90, mas aonde ela vai estar o ano que vem? E o ano depois disso? E o ano depois disso? Né? Se você mostrar que é cadente, você tem o mercado aceita, né? Então, é isso que você tem que mostrar. E eu acho que o arcabouço é isso, querendo ou não, né? Você mostrar que vai demorar um pouquinho mais do que o teto de gastos, mas a trajetória é cadente. Foi por isso que o mercado melhorou. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?